Você já ouviu falar da versão beta do Identity V? Bem, o primeiro beta aberto ao público foi lançado em 2017. Havia nele pouquíssimo conteúdo disponível se compararmos com a versão mais atual do jogo. Poucos sobreviventes e caçadores, baixa variedade de skins e apenas 2 mapas eram disponíveis. Mesmo assim, acho essa versão do jogo muito intrigante, pois ela é cercada de verdadeiro horror e mistério. Como mencionado anteriormente, só haviam 2 mapas jogáveis, a fábrica e o hospital. A fábrica era muito mais sombria, nela fazia noite e chovia com alguns relâmpagos. Além disso, a trilha sonora era a mesma do hospital por algum motivo. No hospital era apenas noite, sem nenhuma tempestade. Podemos notar que há vários desses... Era onde os Hunters colocavam sobreviventes. Haviam poucos personagens jogáveis. Dentre os sobreviventes havia a Emma, Emily, Fred, Kurt, Naib, Service, Lucky Guy e até mesmo alguns que foram descartados em sua versão final, como um que ficou conhecido como Stranger 1, que curiosamente ainda aparece nos tutoriais do jogo e ainda possui um retrato de perfil. Além disso, existia um outro que ficou conhecido como Stranger 2, que também possui um retrato de perfil. Sim, está vendo essa foto aqui? Não é um Naib nela. Vale a pena lembrar que é extremamente limitado todo o conteúdo sobre o beta do jogo disponível na internet. E até onde eu pude averiguar, eu não encontrei nenhuma gameplay com esses personagens. No entanto, existia também uma personagem conhecida como Graveyard Girl. É possível encontrar pouquíssimas gameplays de baixa qualidade com ela no YouTube, porém ela foi descartada. Quanto aos Hunters, eu somente encontrei vídeos com 3 deles, Leo, Joker e Jack. Portanto, é provável que só existissem eles na versão beta. Todos os personagens possuíam uma baixíssima variedade de skins, tendo mais ou menos 3, diferentemente de hoje. No início, praticamente todas as trilhas de voz eram completamente diferentes e assustadoras. Os gritos eram muito mais dolorosos do que hoje em dia. Realmente, eram muito agonizantes e traziam um verdadeiro sentimento de horror e suspense. Mas o mais engraçado sobre os sons antigos é que vários personagens tinham exatamente a mesma voz que o Lucky Guy. Além disso, alguns Hunters tinham uma trilha de voz diferente. Por exemplo, o Hunter The Reaper tinha uma cuja a qualidade era extremamente baixa. Joker também possuía uma voz diferente da atual, porém ela só foi mudada anos depois do fim da fase de testes. Outra coisa sobre os sons do game que eu acho interessante de se destacar é que quando os sobreviventes estavam presos, podia-se ouvir uma música característica.
Alguns pequenos elementos foram mudados na versão final do jogo, mas faziam uma grande diferença. Desde algumas habilidades dos personagens até a maneira como eles se comportavam durante as partidas. Algo que eu acho bem legal é o fato de que todos os Hunters obrigatoriamente carregavam sobreviventes de maneira realista. Ainda que existam os acessórios que permitem recuperar essas animações, nem todos os Hunters possuem essa opção e nem todos os jogadores podem pagar. Além disso, a animação dos sobreviventes incapacitados também era diferente. Eles pareciam mais incapacitados ainda, pois ficavam jogados no chão e se rastejavam como vermes. O que é compreensível, visto que os Hunters os atacavam com objetos realmente perigosos. Por exemplo, Joker segurava uma motosserra. Hellhammer inicialmente também, porém mudaram para uma foice. Muitos se perguntam, mas por que de todas essas mudanças? Bom, detalhes muito precisos sobre o desenvolvimento do jogo é um pouco difícil de se encontrar na internet. Mas, ao pesquisarmos sobre o porquê de todas essas mudanças, temos a seguinte resposta. O estilo de arte inicial do jogo era mais sombrio e de horror, mas a natureza mais pesada do jogo e seus elementos de terror também significavam um público menor. Após uma discussão interna com a equipe do projeto e a equipe de arte, eles decidiram ampliar o seu público mudando o estilo. De fato, não havia nada de muito atrativo sobre a versão beta porque não parecia uma ideia nem um pouco original. Como vimos no vídeo, a versão beta do Identity V era repleta de verdadeiro horror e violência. Porém, em seu lançamento oficial, o jogo foi suavizado. Todo o horror do jogo foi completamente substituído por um estilo gótico único e uma atmosfera mais leve e sombria. Ele ainda pode ser considerado um jogo de terror? Quem sabe isso pode ser um assunto para um outro vídeo. Mas independentemente de qualquer coisa, fico feliz que o jogo tenha ganhado sua própria identidade, ao invés de ser só uma cópia do Dead by Daylight. Por mais que alguns jogadores possam dizer que preferem um conceito antigo, eu acredito que os desenvolvedores tomaram a melhor decisão em ter seguido o seu próprio estilo e dado ao jogo a sua própria elegância e essência única, do qual nenhum outro poderia ter.